certo? Então, nós vamos encerrar a disciplina. Então, nós teremos a aula hoje. Hoje, nosso assunto vai ser sobre genética de populações, né? Semana que vem, não, na próxima nossa aula, que vai ser no dia 23, né? Nós teremos, o assunto vai ser genética quantitativa, e aí a gente fecha a nossa disciplina, né, de genética. Nós temos prova já marcada, né, para o dia 6 de março, desculpa, 6 de abril, né, 6 de abril nós temos uma prova marcada, e, e aí, pessoal, a gente então, né, fecha essa carga horária aí, tá? Então, a aula de hoje é a penúltima, a aula do dia 23 vai ser a nossa última aula, e aí a gente encerra a disciplina de genética, tá? É, Pessoal, então, eu já vou começar a gravar. Tem alguma dúvida que. Ah, e deixa eu falar. Hoje também eu já posto as notas das provas e de todas as sabatinas que a gente já fez para trás aí, né? Menos a da sabatina dessa semana, porque lógico que vocês ainda não fizeram, né? Então a gente já posta as notas das provas também, para vocês acompanharem, tá? E aí, depois, qualquer dúvida, podem me chamar no chat, pode me chamar no WhatsApp pessoalmente para a gente conversar, tá? Mas a gente já vai postar tudo hoje já, vai ficar tão tranquilo para vocês lá, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tudo certo, senhor. Pode falar. Não, tá tudo certo. Ah, tá tudo certo. Obrigado, Gabriel. Então tá certo. Pessoal, então vamos lá então na nossa aula, nossa penúltima aula então. Vou começar a apresentar para vocês aqui. Acredito eu que daqui a alguns segundinhos você já tem acesso à minha tela. Aí, deu certo. Já apareceu aí, né? Sim. Então vamos lá na nossa aula, né? Hoje nós vamos falar de genética de populações, tá? Se vocês acompanharem lá a nossa 11ª aula, né? Contando com as provas e tudo, a nossa 11ª aula, certo? E o assunto de genética de populações é um assunto muito interessante, porque agora a gente começa a pensar como, né, como esses genes, eles vão, né, esses genes que a gente estudou todo esse tempo para trás aí, como que eles ficam, né, dispersos na população, né? Como que eles se comportam quando a gente estuda não só um indivíduo ou pequenos indivíduos, mas indivíduos já grandes, né? Uma população já grande. Então, esse é o nosso motivo, né, de estudar a genética de populações. E a gente termina essa ideia de tentar entender como funcionam esses genes com a aula da próxima semana, que é a genética quantitativa. Então, genética de populações e genética quantitativa são duas disciplinas, né, são duas partes, vamos falar assim, são dois assuntos que tem muito a ver um com o outro, apesar dos nomes não ter nada a ver, né? A verdade, o que acontece é que genética de populações, a gente trabalha sempre com genes que a gente considera, né, os genes que a gente chama de genes é, qualitativos, né? O que seria um gene qualitativo? O próprio nome já diz, né? Um gene que está envolvido com um tipo de qualidade do indivíduo, né? E quando eu falo em termos de envolvimento com qualidade do indivíduo, genes qualitativos são aqueles que são regulados por poucos, aliás, genes, né, características, né, qualitativas, são aquelas reguladas por poucos genes, ou seja, a ação gênica ali é de pouquíssimos genes. São características que têm envolvimento com um, dois, três genes, no máximo aí quatro ou cinco genes, né? Mas a gente fica entre dois, três genes também, a maioria, né? Então, essas características, esse grupo de características que são regulados por poucos genes, eles têm algo muito interessante que a ação do ambiente sobre eles é muito pequena. Um exemplo muito fácil da gente entender isso, né, é o seguinte: imagine, por exemplo, se eu tenho uma planta de milho, acho que fica mais fácil trabalhar com sorgo, né? A gente sabe que tem variedades de sorgo que são altíssimas, né? Mas as variedades mais comerciais hoje são aquelas variedades anãs, né? Aquelas variedades anãs que crescem muito pouco, né? E aquelas variedades anãs, o interessante é que, como ela tem um gene para o nanismo, né?
Não adianta eu pegar aquela variedade, eu posso colocar ela em qualquer parte do Brasil, em qualquer sistema de plantio, ou mesmo eu posso até adubar ela muito mais, alguma coisa assim, que dificilmente ela vai, dificilmente não, ela não vai atingir o porte de uma planta normal, né, de altura normal aí, que vai quase mais de 2 metros de tamanho, né, de uma planta de, de sorgo. Então, é interessante a gente entender que, mesmo que eu mude esse indivíduo de ambiente, mesmo que o ambiente atue sobre ele, ou seja, mesmo que eu tire esse indivíduo aqui nesse, né, por exemplo, mesmo que eu, em vez de plantar ele aqui, né, semear ele aqui no centro-oeste, eu vou lá para o sul, ele ainda vai continuar não, né? Então, isso é uma característica desses genes, dessas características qualitativas, desses genes que estão envolvidos em características qualitativas. A ação do ambiente sobre ele é muito pouca. Outro exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, o próprio caso da moxidão em bovinos, né? O gene da moxidão, ele é dominante em relação aos bovinos. E mesmo que eu altere o indivíduo de lugar, né? Se eu tiro um indivíduo daqui, levo ele lá para o Nordeste ou para a Amazônia, não vai nascer chifre nele, tá certo? Porque é ação gênica, né? Não tem ação do ambiente em cima deles. Ao contrário da genética, das características quantitativas, que é o que a gente vai ver na semana que vem, né? Essas características quantitativas, elas são reguladas por vários genes, e a ação do ambiente sobre elas, ele tem uma ação muito forte, né? Algumas características, ela tem uma ação muito importante. Fato é, por exemplo, a produção de leite, né? Uma vaca só vai produzir leite se ela estiver muito bem alimentada, se ela estiver num ambiente que favorece ela, se ela não estiver passando muito calor, se ela não estiver ficar andando muito, aí ela vai ter uma alta produção de leite. Se todas essas variáveis que eu acabei de falar e que estiver agindo sobre ela, se ela não tiver uma alimentação muito boa, se ela tiver exclusivamente a pasto, né, o ambiente vai agir sobre ela e ela não vai produzir tanto leite. Então, isso mostra a diferença entre características qualitativas e quantitativas. O estudo da genética de populações é o estudo, então, de características qualitativas, ou seja, características reguladas por poucos genes. E aí a primeira pergunta que a gente precisa de fazer é: o que é uma população? Em termos genéticos, o que a gente considera-se como população? Bom, o que a gente considera em genética como população são aquelas populações, ou são aqueles indivíduos que estão em ambientes, né, em um mesmo ambiente, ou seja, estão sofrendo as mesmas pressões ambientais, né, dentro do sistema que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho ali um rebanho dentro da minha fazenda de 50 animais, aquilo é uma população. A população, né, a minha população ali de indivíduos, tá certo? Se eu tenho ali um grupo de galinhas ali, sei lá, 100 galinhas no meu terreiro, aquilo é uma população, certo? O fato de eu ter, por exemplo, uma plantação de milho ali, né, uma lavoura de milho ali, aquilo é a minha população. Então, funciona desse jeito. Isso é uma população para genética, é diferente do sentido de população, por exemplo, para geografia, né, ou para ciências sociais, alguma coisa assim, tá? Então, nós em genética consideramos populações aquelas populações que são fechadas, né, aquelas populações que a gente tem, principalmente na parte animal, na parte vegetal, e que estão sob ações do mesmo ambiente, né? É diferente, eu não posso falar, por exemplo, em população brasileira, porque a população brasileira, ela não está sobre o mesmo ambiente. Haja vista que a gente tem um país continental completamente diferente em cada uma das porções da gente que a gente for andar aí no nosso país, né? Tem muito diferente o conceito de população. Bom, e quem é que se preocupou com essa história de população, de como os genes se comportavam dentro de populações, né? Foi dois cientistas, né? Um era um matemático, e o outro era um médico, né? Um matemático britânico, Godfrey Harold Hardy, tá certo? E o médico alemão, William Weinberg, esses dois carinhas começaram a estudar, né? Não para fins genéticos, tá certo? Eles não estavam muito interessados em estudar, eles estavam interessados em estudar exatamente como se comportava uma população, como era, né, como funcionava uma população, e por fim esses caras começaram a entrar na área de genética sem saber que eles estavam entrando na área de genética, né? Então esse conceito de população que Hardy e Weinberg, né, ficou assim, a teoria deles ficou chamada de Hardy-Weinberg, né, sobrenome
do matemático e do médico, né? Hoje ela serve não só para a genética, essa teoria deles, mas também para fins de ciências sociais, para fins, né, de aspectos geográficos, né, ou populacionais. Então, eles começaram a ter, né, a formulação dessas ideias, e essas ideias hoje, elas são muito importantes hoje para outras disciplinas, mas para nós, embora que, vamos dizer assim, a ideia que eles tiveram de população serviu muito bem, casou-se muito bem com a genética e é o que a gente é a nossa base de estudo hoje, tá? Bom, esses caras perceberam o seguinte, bom, que existe na população dois termos muito importantes, que é a frequência gênica e a frequência genotípica, tá certo? A frequência gênica é aquela frequência que os alelos estão dentro de uma população, né? Ou seja, é a proporção de alelos que ocorre em cada um dos locos. E eles perceberam, estudando as populações, que as populações elas possuíam uma frequência gênica própria delas. Era uma característica dessas populações terem frequências gênicas próprias daquela população, tá certo? Ou seja, significa que, mesmo que eu tenha, isso é muito importante, né? Vamos extrapolar para né, o pensamento para animais. Mesmo que eu tenha ali na minha fazenda 50, 60 animais, 100 animais, a frequência gênica desses, né, a frequência gênica de todos os genes que compõem aquele animal, ela é única para aquele ambiente, para aquele lugar que eles estão. Se eu mudo de fazenda, se eu vou, por exemplo, na fazenda do meu vizinho, ele terá uma frequência gênica também diferente da minha, tá certo? Isso significa, seria meio que uma impressão digital da população. Então, toda a população ela possui uma frequência gênica, principalmente se for uma população fechada. Né? E essa frequência gênica, ela tende a se manter sempre em equilíbrio e ela não vai se alterar, tá certo? Ela só vai alterar, e a gente vai ver quais são as razões que alteram depois, quando existe algum agente externo que atrapalha essa frequência gênica. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E igual a frequência desses alelos, né? A gente chama de frequência gênica e a frequência de alelos. Igual essa frequência de alelos, a frequência genotípica, que é a frequência que esses alelos vão se juntar para formar um genótipo de um indivíduo, ela também é única daquela população. E ela tende também a se manter em equilíbrio, tá certo? Se eu mudo de populações, eu mudo essa frequência gênica e genotípica. Isso vai funcionar para humanos, isso vai funcionar para animais, isso vai funcionar para vegetais. Não importa qualquer estudo que eu estiver fazendo em qualquer desses, né, vamos falar assim, desses três sujeitos que eu acabei de falar aqui, eles estão sobre essa ação da frequência gênica e genotípica. Ah, professor, tem que dizer que se eu tenho uma população de milho aqui, né? Mesmo que essa população de milho eu tenha comprado a semente de uma grande empresa, e eu sei que essa grande empresa vendeu para um monte de gente, a frequência gênica e alérgica dessa população, ela vai ser diferente? Não. Ela vai ser igual exatamente à frequência daquela população lá. Na verdade, o que você fez foi, você pegou uma subpopulação lá da onde você tinha, que era a população da empresa que vendia aquelas sementes, você transportou ela para cá. Mas agora, se você deixar a sua população acasalar entre si e não houver nenhuma ação por fora, aí ela vai chegar a uma frequência gênica e genotípica única daquela sua população e vai diferir das outras, tá certo? É essa a ideia, tá? Entenda-se, então, que quando você compra semente de uma, por exemplo, de uma empresa e coloca aqui, você está só tirando uma subpopulação de lá e alocando ela aqui. Mas ela continua sendo uma população daquele lado de lá. A menos que você feche essa população e deixe esses indivíduos se acasalarem entre si. Aí ela vai ter uma frequência gênica, né, e uma frequência genotípica própria dela daqui a um tempo. Está entendido o que é, então, a ideia de população? Bom, então, para a gente entender um pouquinho mais como funciona essa história de frequência gênica, genotípica, frequência alérica, né? Espera aí que meu negócio está passando sozinho aqui. Não sei por que está fazendo isso. Deixa eu só ver se eu consigo retirar isso aqui. Acho que agora vai funcionar. E é capaz que eu tenha de fazer para todos eles, né? Não, só isso que estava com esse problema. Ótimo. Bom, então só para a gente ter um pouquinho de noção como é que funciona essa ideia de frequência gênica e genotípica de uma população,
Veja esse aqui, ó. Esse aqui é um exemplo muito interessante, que fala o seguinte, ó. Considere uma população de 1.000 bovinos. Então, digamos que nós temos aí 1.000 bovinos, poderia ser 1.000 bovinos, poderia ser 1.000 plantas, né? Não tem importância nenhuma, tá certo? Bom, aí ele diz o seguinte, sendo 100 vermelhos, que ele chamou de homozigoto dominante, né? 700 rosílios, que ele chamou de heterozigoto, e 200 brancos, que ele chamou de homozigoto recessivo. Aqui até esse exemplo não é muito bom, não, porque a gente sabe que tem um erro aqui muito grande, porque nós estamos considerando aqui bovinos, aliás, isso aqui é um típico de um exemplo de característica, de uma característica vamos falar assim, de ausência de dominância, né? Então, não seria interessante colocar uma grande a grande, uma grande a pequeno, ou uma pequena a pequeno. Mas eu estou pegando o livro, tá? O livro errou nesse ponto aí, tá certo? Então, por isso. Mas vamos levar a ideia aqui, que não tem problema não, isso não vai atrapalhar a gente não. Então, vamos considerar, então, uma população de 100 bovinos, sendo 100 que são considerados vermelhos, que chamou de a grande, 700 que ele chamou de heterozigotos, que são os rosídeos, e 200 que são considerados brancos aí, a pequena. Isso é aquela ideia, a gente está voltando lá no capítulo 5, quando a gente começou a falar sobre quando a gente tem dominância incompleta, ausência de dominância, tá lembrado? Genes letais, né? Então, aquela ideia lá, certo? Bom, se eu quisesse saber qual é a frequência desse genótipo, quando eu estou falando do genótipo, aí eu estou falando dos alelos junto, né? Ou seja, do genótipo A, que confere a cor vermelha, do genótipo A, pequeno, que confere a cor rosilha, e do genótipo A, pequeno, que confere a cor branca. Se eu quisesse saber a frequência, qual é a proporção de indivíduos nessa população, bastava fazer o seguinte. Bom, basta pegar a frequência do A grande, eu sei que são 100 indivíduos no total de 1.000, divido 100 por 1.000, pronto, eu sei que a frequência ali é de 0,10, ou que esses indivíduos representam 10% da minha população. Se eu quiser saber qual é a frequência do indivíduo A grande a pequeno, que confere a cor rosilha, basta pegar os 700 indivíduos, divide por 1.000, vai dar 0,7 ou 70% da minha população é de rosilhas. E vou fazer a mesma coisa com os brancos, basta pegar lá 200, dividir por 1.000, e vou ter 0,20 ou 20% da minha população é de indivíduos brancos, né? Ou a pequena. Bom, esse aqui representa a minha frequência do genótipo, a frequência desse genótipo nessa população de 1.000 bovinos, tá certo? Bom, o que dá para vocês notarem aqui? Primeiro, se eu somar a frequência do alelo a grande, do genótipo a grande, com o genótipo a pequeno e com o genótipo a pequeno, se eu somar lá, ó, 0,10 mais 0,70 mais 0,20, vocês vão ver que a soma de 0,10 com 0,70 com 0,20, isso dá igual a 1, né? Dá igual a 1 esse valor aí. Se eu somar em termos de porcentagem, também vai dar 100%, né? Então, 10 mais 70 mais 20 dá 100%. Então, note que a frequência do genótipo ela vai ser sempre representada em uma unidade, porque eu estou trabalhando com números decimais, ou ela vai sempre ser denominada em termos de porcentagem, né? E aí eu vou ter, então, 10%, mais 70%, mais 20%, que fecha 100%. Sempre a frequência genotípica de uma população vai fechar em 100%, tá certo? Ela sempre vai fechar em 100%, porque é a frequência que os alelos aparecem naquela população, né? Bom, se eu quisesse saber qual que seria as frequências gênicas nessa população, aí a frequência gênica eu estou trabalhando com o alelo, com os alelos que compõem aquele gene. Bom, concordam comigo que aonde eu vou ter alelo A grande? Eu vou ter alelo A grande aqui, nesses 100 indivíduos que são vermelhos, que representa 10% da minha população, e vou ter alelo A grande na metade dos indivíduos que são rosílios, não é? Os indivíduos que são rosílios, eles são, né? Os 700 indivíduos são rosílios, eles têm, então, eles são A grande a pequeno, mas aí você imagina em termos de cromossomos, um cromossomo ele possui o alelo A grande e o outro cromossomo ele possui o alelo A pequeno. Afinal de contas, esses cromossomos sempre estão em pares, não é isso? Então, metade, vamos falar assim, daqueles indivíduos ali, que a metade do genótipo deles é do alelo A grande, a outra metade é do alelo A pequeno. Então, eu vou pegar metade dos 700 indivíduos, que corresponde a 70%,
e somar com os 10% aqui dos indivíduos que são totalmente vermelhos. Então, 10%, né, ou 0,10 mais 0,35 ou 35%, dá o total de 0,45, que representa a frequência do alelo Lagrange. A frequência do alelo pequeno vai ser da mesma ideia. Eu vou pegar lá onde tem alelo pequeno, que é aqui, né, nos brancos, então tem alelo pequeno, então vai ser 0,20, mais a outra metade dos rosílios, porque a metade de alelo grande, a outra metade é alelo pequeno, né? Então vai dar 0,55. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se eu somar a frequência do alelo grande com a frequência do alelo pequeno, né, 0,45 mais 0,55, isso vai dar 1. Ou se eu somar isso aqui em termos de porcentagem, se eu considerar que isso aqui é 45%, isso aqui é 55%, também vai dar 100%, certo? Então, note que tanto a frequência alélica quanto a frequência genotípica, ela sempre vai fechar em 100% na população, tá certo? A frequência genotípica, aí é a frequência do genótipo. Eu preciso observar quando o genótipo está em dupla. Por que está em dupla? Porque são indivíduos, no caso aqui, diploides, ou seja, significa que eles têm dois cromossomos, né, pareados ali, né? E aí, por isso, um cromossomo vai estar com um alelo, o outro cromossomo vai estar com outro alelo, né? Então, quando eu estou falando em termos de genótipo, eu tenho que observar isso aí, tá certo? Bom, fato é que, aliás, esqueci de dizer, isso é a nossa frequência gênica, né? Fato é que, a partir daí, a gente pode escrever a nossa primeira equação fundamental da genética de populações. E como é que fica sendo, então, essa primeira equação fundamental da genética de populações? Ora, vamos lá, só para a gente entender um pouquinho, rapidamente, como é que a gente escreve essa equação. Como a gente acabou de ver agora, a frequência gênica do indivíduo é 0,10 mais metade, né, dos indivíduos rosíneos, né, para dar o 0,45. E do alelo pequeno vai ser a mesma coisa, deu 0,55 aqui, né? Então, se a gente chamar a frequência do alelo grande de P, professor, por que você chamou P? Poderia ser qualquer outra letra, tá certo? Mas, na época, o Arden e o Weinberg, eles usaram P e Q, né? Então, eles chamaram a frequência do dominante de P e chamou a frequência do recessivo de Q, tá certo? Note que se eu somar, então, né, esses dois aqui, a frequência do alelo grande com a frequência do alelo pequeno, que vai fechar em 1, então eu posso afirmar que P mais Q... Ué, desculpa aqui, pessoal. Aqui tem um erro aqui. Desculpa. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso aqui não tem nada disso aqui agora. Pronto, agora sim. Então, se eu somar esses dois, a primeira equação fundamental é que P mais Q é igual a 1. Ou seja, a frequência do alelo dominante mais a frequência do alelo recessivo, a soma dos dois, o P mais Q, sempre vai ser igual a 1, tá certo? Sempre vai ser igual a 1. Então, essa é a primeira equação fundamental da genética de populações, que P mais Q sempre é igual a 1, tá certo? Onde P vai ser a frequência do alelo dominante e Q vai ser a frequência do alelo recessivo. Isso vale para qualquer população que eu estiver trabalhando, seja ela animal, vegetal, né? Qualquer população que eu estiver trabalhando, ela sempre vai ser P mais Q sempre vai ser igual a 1. Ou seja, P é a frequência do alelo dominante, mais Q, que é a frequência do alelo recessivo, sempre vai ser igual a 1, tá certo? Bom, e isso é a frequência, nós estamos falando de frequência gênica. Quando a gente vai falar de frequência genotípica, aí o que acontece? O que nós vamos ter como frequência genotípica? Vamos lá. Nós vamos ter mais ou menos o que a gente viu lá da frequência gênica. Ó. Então, nós vamos chamar aqui, a frequência da alelo grande é grande, a gente já sabe que a frequência do indivíduo A grande é grande, que é o vermelho, né? É 10% da população, né? Deixa eu já soltar isso aqui tudo, que isso aqui está tudo organizado mesmo. Não sei porque que está. Eu tinha organizado isso tudo, e já saiu fora, não sei se eu não salvei, deve ser isso. Mas vamos lá. Então, a frequência da alelo grande é grande vai ser 100 sobre 1000, né, que a gente já viu, que é 0,10 ou 10%. A frequência do alelo pequeno é 700 sobre 1000, que a gente já tinha visto, é 0,70 ou 70%. E a frequência do alelo pequena é 200 sobre 1000, que é 0,20 ou 20%, certo? Bom,
Sendo assim, galera, o que acontece? A gente sabe que se eu somar a frequência da lela grande é grande, com a frequência da lela pequena e com a frequência da pequena pequena, vai dar sempre isso aqui, se a gente somar 10, né? Com 70, vai dar 80, com 20, fecha em 100. Beleza, isso aí a gente já viu. Agora, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, veja bem. Bom, se eu considerar que a frequência do alelo é grande, né, é P, e eu tenho dois indivíduos aqui, a grande, eu vou chamar ele, então, de P vezes P, eu vou chamar ele de P ao quadrado. A mesma coisa vai ser aqui do alela pequena pequeno. Se eu considerar a frequência do alela pequeno como Q, né, como Q, então Q vezes Q vai ser Q ao quadrado, certinho? E o heterozigoto, lembre que ele está sempre, eu sempre tenho que dividir ele por dois, porque ele está sempre em duplas aqui por causa do alelo A grande e do alelo A pequeno, né? Se a gente chamar ele de P e Q, a frequência do alelo A grande e pequeno vai ser 2PQ. Por que esse cara vai ser 2PQ? Porque é o seguinte, ele nada mais é... Pessoal, deixa eu parar aqui, parece que tem alguém querendo entrar. Só um minutinho. Pelo menos deu um sinal aqui. Mas já sumiu, hein? Bom, se alguém perceber aí que tem alguém querendo entrar, por favor, me manda uma mensagem. Voltou de novo. É o Júlio. Ô, Júlio, toda vez atrasado. E aí atrapalha a gente, né? Porque para a gente na aula do meio, né? Certo? Difícil, galera. Que aí quebra o meu raciocínio aqui. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho. Bom, galera, então voltando à nossa história aqui. O que acontece, então? Voltando lá. A frequência do heterozigoto ele vai ser sempre duas vezes o valor, justamente porque a gente sempre pega metade deles, né? A gente pega metade para um, metade para outro. Isso aqui, vocês vão lembrar lá da matemática, quando vocês estudaram lá na. Deixa eu ver que ano vocês estudaram isso na oitava série, né? Ou no nono ano. Vocês estudaram o seguinte, veja bem. É, quando você tem um trinômio quadrado perfeito, ou seja, quando você tiver, por exemplo, x mais y elevado ao quadrado, vocês vão lembrar que era assim, ó, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá lembrado que vocês viram isso na escola, né? Então, na escolinha, quando vocês viram isso, ele resolve esse nosso problema aqui para a gente entender por que essa equação vai ser p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Porque é o seguinte, veja bem, se eu pegar lá da equação fundamental, vou voltar lá da primeira equação fundamental, que era essa aqui, ó. Eu pegar, essa aqui, ó. Se eu pegar e elevar esse componente aqui ao quadrado e esse componente aqui ao quadrado, o que eu vou ter quando eu levo os dois componentes ao quadrado? Eu vou ter, ó, o quadrado do primeiro, que é p, ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ser 2pq, mais o quadrado do segundo, que é q ao quadrado. Tá lembrado lá? Então, vai ficar p2 mais 2pq mais q2, que é igual a 1. O que significa isso? Significa que eu peguei essa equação aqui e elevei ao quadrado, tá certo? Se eu fizer exatamente isso aqui, eu vou chegar a essa equação aqui também, ó, que é p2 mais 2pq mais q ao quadrado, tá certo? O que acontece? Se eu pegar a frequência do alelo A grande, mais a frequência do alelo A grande a pequeno, mais a frequência da pequena a pequeno, que deve fechar igual a 1, é a mesma coisa que pegar essas frequências que a gente acabou de ver. Quer ver que é verdade? Olha só, a frequência do P lá, a gente viu que a frequência do P lá era de 0,45, né? Se eu levo 0,45 ao quadrado, tá certo? Mas, se eu pego lá 2 vezes o valor de P, que era 0,45, vezes o valor de Q, que era 0,55, mais o valor de Q ao quadrado, que é 0,55 ao quadrado, se eu fizer isso tudo, vocês vão ver que vai dar 1 também, tá certo? Sempre vai fechar em 1, tá? Isso mostra que essa segunda equação fundamental da genética de populações, ela funciona muito bem para a gente entender como funciona a frequência genotípica.
Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se eu estiver trabalhando com frequência gênica ou alélica, a equação que eu vou usar é a equação do P mais Q igual a 1. Se eu estiver trabalhando com um genótipo, com a frequência genotípica, a frequência que eu vou usar é o P2 mais 2PQ mais Q2, que é igual a 1. Tá certo? Então, deixa a gente dar outros exemplos aqui que vocês vão ver que funciona muito bem isso aí. O exemplo 2 funciona muito bem, vocês vão entender. Olha só, em uma população de cachorros de uma determinada raça, 200 são da cor caramelo, 100 são da cor marrom e 300 são da cor preta. Ele pede lá, calcular a frequência gênica e genotípica da população. Ora, para calcular a frequência genotípica, fácil demais da conta, tá certo? Basta eu fazer o seguinte, basta pegar lá, ó, 300 indivíduos que são da cor preta, e dividir por 600, né, que é o total, 200 mais 100 mais 300 dá 600. Então, se eu dividir 300 por 600 dá 0,50. Se eu pegar a frequência do heterozigoto, que é 100 em 600 dá 0,17, e pegar a frequência do homozigoto recessivo, que é 200, dividido por 600 dá 0,33. Pronto. Essa aqui é a minha frequência genotípica. Esse aqui seria o meu P2, esse aqui seria o meu 2PQ e esse aqui seria o meu Q2, o valor de Q2, tá certo? O P sempre vai estar associado ao dominante, o Q sempre vai estar associado ao recessivo e o 2PQ sempre vai ser o heterozigoto. Bom, conhecendo a frequência genotípica, agora eu posso conhecer a frequência gênica, né? Aliás, é o que eu tinha acabado de falar lá. O primeiro é sempre P2, o outro é 2PQ e o outro é Q2, né? A partir daí, agora, dá para a gente notar o seguinte: se eu somar P2 mais 2PQ mais Q2, ou seja, eu somar 0,50 mais 0,17 mais 0,33, isso aqui fecha em 1, né? 0,33 com 0,17 dá 0,50, e 0,50 mais 0,50, pronto, fechou em 1. Não é certo? Para a frequência gênica ou alérica, basta obter a genotípica. Se eu tenho a genotípica, fica fácil. Tá certo? Por que fica fácil? Olha, a frequência do alelo ser grande é 0,50, não é isso? Mas eu tenho que pegar a metade desse camarada aqui, porque metade deles é alelo grande, né? O ser grande, e a outra metade é o pequeno. Então, 0,50 mais 0,085, que representa metade de 0,17. Pronto, a frequência do ser grande é 0,585. O mesmo acontece com a frequência do ser pequeno. É 0,33 mais metade aí, né? 0,17, né? Que é a metade do heterozigoto. Então, dá 0,4115. Esse aqui é o meu valor de P, esse aqui é o meu valor de Q. Está lá, o P e Q. O P sempre está associado ao dominante, o Q sempre associado ao recessivo. E a soma de P mais Q sempre vai ser igual a 1. Meu negócio está todo desconfigurado, galera. Eu prometo para vocês que antes de postar lá no coisa, eu vou consertar isso tudo, porque estava tudo certinho, não sei o que aconteceu. Bom, P mais Q igual a 1, certinho? Então, ó, as duas equações fundamentais estão aqui, e por que elas são importantes? Porque a partir dessas equações, eu consigo identificar, né, eu consigo saber como é o genótipo de um indivíduo que às vezes ele não está aparecendo na população, tá? É o exemplo 3 aqui que vai funcionar muito bem e vai dar para a gente entender como funciona. Ó, o exemplo 3 fala o seguinte: considerando que uma determinada população de cavalos da raça quarto de milha, a ocorrência de indivíduos com nanismo é de 1 a cada 10 mil indivíduos. Ele quer saber qual é a frequência gênica e a proporção dos indivíduos que são heterozigotos aí nessa população. Ora, note que, a partir daqui, eu consigo identificar como funciona toda aquela população de cavalos. Por quê? Porque nanismo é uma característica recessiva na população. Então, a partir do recessivo, eu posso identificar o seguinte: ó, se a frequência de indivíduos com nanismo, que é o N pequeno, é pequeno, porque para ter, né, para ele ser anão, ele tem que ser homozigoto recessivo. Se a frequência do indivíduo homozigoto recessivo é de 1 a cada 10 mil nascimentos, significa que naquela população, se eu dividir 1 para 10 mil, a frequência do indivíduo N pequeno é essa aqui, ó, de 0,0001. Isso é o meu valor de Q ao quadrado, certo? Ora, a partir dessa informação aí, eu posso manipular matematicamente para descobrir quem são os demais.
Por quê? Porque se eu entendo que 0,001 é igual aqui ao quadrado, eu posso extrair a raiz nos dois lados aqui, ó. Extrair a raiz aqui no valor de Q, extrair a raiz aqui também. Se eu extrair a raiz do valor de Q ao quadrado, vai dar Q. E se eu extrair a raiz desse camarada aqui, que é 0,001, a raiz dele dá 0,01. Ora, se o valor de Q é 0,01, e a gente acabou de ver que P mais Q é igual a 1, que é a equação fundamental, eu já conheço o valor de Q, eu sei que Q vale 0,01, então o valor de P tem que ser 0,99, concorda? Se Q vale 0,01, P vale 0,99, porque a soma dos dois tem que fechar em 1. A partir daí, eu consigo descobrir quem é a proporção de todos aqueles indivíduos, não só de heterozigotos, mas eu consigo saber quem é homozigoto dominante, homozigoto recessivo e os heterozigotos também. Né? Note que isso aqui são as frequências gênicas, né? A frequência de Q é 0,01, que é a frequência do recessivo, e a frequência de P é 0,99, que é a frequência do dominante. Então, como é que fica a frequência genotípica? Ora, a frequência do indivíduo N grande, que é o indivíduo normal, homozigoto, vai ser um valor de P ao quadrado. Lembra que o P ao quadrado está associado ao genótipo N grande, que é o dominante? Então, isso aqui vai ser 0,99 ao quadrado, pronto. A frequência dessa população de indivíduos normais, né, e não portadores do nanismo é de 0,9801, ou de 98,01% da população, tá certo? Bom, se fossem 10 mil, significava que em 9.801 indivíduos não possui ou não carrega, né, o gene para o nanismo, certo? A frequência do heterozigoto, que é o que ele quer saber, vai ser a frequência vai ser o 2pq, então vai ser duas vezes o valor de P, que é 0,99, vezes o valor de Q, que é 0,01, pronto. Isso dá 0,0198, ou 1,98% da população. Significa que em 10 mil indivíduos, 198 são portadores do alelo que corresponde ao nonismo. E a frequência do N pequeno, não precisa fazer, porque a gente já sabe, ela foi a informação que foi dada lá no início, né? É 1 sobre 10 mil, ou 0,001. Mas se você quiser fazer também, pega que é o Q, que é 0,01, eleva ele ao quadrado, você vai voltar com 0,01. Significa que a cada 10 mil, um indivíduo. Ah, não. Então, olha só, conhecendo apenas o valor de Q, eu consigo saber como funciona toda uma população. É assim que, por exemplo, que cientistas que trabalham, por exemplo, com susceptibilidade de doenças em humanos, ou mesmo em plantas, eles conseguem saber quantos indivíduos são resistentes a determinada doença ou não. Tá certo? Eles olham o número de indivíduos que são doentes naquela população. Conhecendo a frequência de indivíduos que são doentes na população, eles conseguem conhecer toda a frequência, se essa característica foi regulada por um gene, lógico, né? Então, eles conseguem conhecer toda aquela frequência de como funciona aquela população ali, tá certo? E conseguem, inclusive, prever quantos indivíduos poderão nascer com doenças, né? Ou quantos indivíduos serão resistentes a determinada doença, e assim, né, vai. Isso é muito importante na área médica, porque os caras conseguem, por exemplo, identificar quantos indivíduos são, por exemplo, né, um exemplo seria, né, digamos que se a gente identificasse alguns indivíduos que fossem resistentes ao Covid-19, por exemplo, né? Então, a partir dessas frequências, ele consegue saber quantos indivíduos naquela população têm a resistência natural para a doença. Provavelmente exista, né? Provavelmente existem pessoas que são naturalmente resistentes a determinadas doenças. Existe, por exemplo, outros vírus, né? Por que não para esse, né? A malária, por exemplo, existe algumas pessoas que são naturalmente resistentes à malária, né? O que acontece é que ainda acho que não deu tempo desse tipo de estudo com o Covid-19. Mas você consegue saber quantas da população são resistentes e quantos são susceptíveis através de um estudo desse tipo aqui, que é de genética de populações, tá certo? Então, esses aqui são 3 exemplos que mostram como é que funciona isso aí.
Até aqui, tudo tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Por mim, tudo tranquilo. Bom, então nós vamos falar agora rapidinho, já está acabando a aula, tá? Sobre o que é a consequência de entender essas frequências. Bom, Hardy e Weinberg, depois que eles entenderam como é que funcionavam essas frequências dos genes e dos alelos de uma população, né? O que eles entenderam? Eles falaram o seguinte, ó, numa população grande, se essa população estiver sob acasalamento ou acaso, e o que significa acasalamento ou acaso? Significa que os indivíduos eles não escolhem os parceiros, eles podem, né, se acasalar entre si, né? Se não tiver acontecendo nem mutação, nem migração, nem seleção nessa população, ou seja, uma população que está em acasalamento ao acaso, mas não está chegando ninguém nela, né? Não está havendo mutação, né, desses indivíduos e também não está tendo seleção natural, por exemplo, ou qualquer outro tipo de seleção, tá? As frequências que a gente acabou de ver, que são gênicas e genotípicas, elas tendem a permanecer constantes na população de geração em geração. E elas não vão sair dessa constância. Elas vão sempre permanecer constantes. O que vai alterar essa constante delas? O que vai alterar, né, esse equilíbrio que eles têm? Altera esse equilíbrio se acontecer mutação, se acontecer migração e se acontecer seleção. Se acontecer essas três coisas, aí essa população altera em equilíbrio. Mas se não acontecer isso, essa população ela tende a sempre se permanecer, né, com aquelas frequências genotípicas. Bom, isso é muito importante, galera. E quando esses estudos começaram a entender, lógico que esses estudos começaram primeiro em genética humana, né? O difícil era achar populações humanas que não estivessem sofrendo nem mutação, nem migração e nem seleção. Mutação é menos problemático, porque mutações, a gente já falou sobre mutação, nós já falamos sobre aqui o assunto de mutação numa aula, e a gente viu que mutação é algo difícil de acontecer e ela sempre vai ocorrer, né? Quando ocorre, ela precisa de volumes gigantescos de indivíduos para um ser mutável, né? Então, ela é sempre da ordem de bilhão, de milhão, tá certo? Então, é muito raro ocorrer mutações. E a gente já viu também que quando ocorrem mutações, nem sempre essas mutações são favoráveis, elas são deletérias e o indivíduo acaba sendo eliminado da população, tá certo? Então, mutação não é um problema muito sério, não. A gente fica com migração e seleção. E aí, quando a gente trabalha com populações humanas, por exemplo, dificilmente uma população não está em migração, né? Você começa a trabalhar com uma população, por exemplo, aí tem gente que está chegando numa cidade, tem gente que está saindo de uma cidade. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com a população de Morrinhos, quantas pessoas chegaram aqui nessa cidade? Eu mesmo fui um que vim de fora, né? Minha família. Então, quantas pessoas saíram dessa cidade e foram para outras cidades? Né? Então, é difícil. Da onde os caras conseguiram estudar esses aspectos de populacionais? Quando eles tinham aldeias de indígenas, né, ou de aborígenes, desses indivíduos, que normalmente não há tanta migração ali, né, e também não há tanta seleção. Então, os estudos, né, de Hardy e Weinberg, eles começaram a fazer sentido quando você estuda essas populações que realmente estão sem mutação, migração e seleção. Né? Quando você vai estudar populações gigantescas, principalmente populações de humanos que não são populações indígenas, você vai ver que dificilmente as frequências gênicas e genotípicas na população elas são constantes. Porque a todo momento está chegando e saindo gente, e além do mais, nós temos, enquanto humanos, preferências para formar casais, né? Nós não ficamos sob o acasalamento ao acaso. Nós temos as nossas preferências, não é isso? Nós temos escolhas dos indivíduos. E essas escolhas dos indivíduos, elas alteram as sequências gênicas e genotípicas da população, tá? Então, essa é a ideia. Bom, para provar que essa frequência gênica e genotípica ela pode nos dar ideia sobre uma questão de equilíbrio, vamos voltar lá naquele exemplo que agora aqui sim eu consertei. Na primeira eu esqueci de consertar, mas esse aqui já está consertado. Né? Eu coloquei lá agora como R1, R1, o vermelho, né? O rosilho como R1, R2 e o branco como R2, R2, tá certo? E aí, se a gente voltar, a gente já tinha feito essas frequências genotípicas aqui, né? A gente já tinha feito as frequências gênicas, a gente já conhecia elas, tá certo?
E aí, vamos chamar essa geração aqui como a geração inicial. Vamos imaginar que esse foi a primeira geração que eu tive. Eu comprei 1.000 indivíduos, coloquei numa fazenda, tá certo? 1.000 bovinos, coloquei numa fazenda. E aí eu tinha essa frequência genotípica, essa frequência gênica, que foi a minha primeira geração, tá? E nessa população, eu não aceitei nem que entrasse nenhum indivíduo, né, novo, não houve migração, e não deixei que eles fossem selecionados, deixei que esses indivíduos acasalassem entre si, tá certo? E desconsiderando mutação, lógico. O que vai acontecer na G1? Né? O que vai acontecer na G1? Bom, essa é a ideia. Vamos lembrar que aqui a frequência que a gente achou, que é do alelo, no caso aqui R1, que era o A grande lá, que confere a cor vermelha, era de 0,45. E a frequência do alelo R2, que confere a cor branca, era de 0,55. Isso na G0, né? Então, na G0, a frequência do alelo R1 era 0,45, do R2 0,55. Bom, se eu colocar essa população para se acasalar entre si, o que vai acontecer com esses alelos? Esses alelos eles vão ter, então, né, a mesma chance de encontrarem entre si, tá certo? Então, o fato é que, né, um indivíduo, por exemplo, né, ele pode ter o alelo R1, né, ou ele pode ter o alelo R2, e ele vai poder encontrar um outro indivíduo que tenha o alelo R1 ou um outro indivíduo que tenha o alelo R2, tá certo? Quando ele encontrar o indivíduo, né, quando houver o encontro de dois indivíduos R1 e R1, que são esses dois aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer um indivíduo R1 R1 que vai ter a frequência de 0,2025, ou que será correspondente a 20,25% da população de R1 R1, que são os indivíduos da cor vermelha, né? Quando esse R1 encontrar com o R2, ele vai ser, então, né, da onde eu achei esse 0,2025, né, pessoal? Que vocês devem estar perguntando. Da frequência aqui, ó. Se eu multiplicar 0,45 do R1 por 0,45 do outro R1, dá 0,2025. Se eu multiplicar agora 0,45 com 0,55, que é a frequência do R2, eu vou achar 0,2475. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, R2 com R1, vai dar 0,45 multiplicado por 0,55, vai achar 0,2475. E se eu encontrar R2 com R2, vai ser 0,55 do R2 com 0,55 do outro R2, multiplicando eles dá 0,3025. Bom, o que acontece se eu deixar esses indivíduos acasalarem na população? A frequência genotípica na G1 vai ser tirada desses acasalamentos ao acaso aqui, que representa a chance desses indivíduos se encontrarem. Então, a frequência do R1, que a gente chamou lá de P2, vai ser 0,2025, que é a mesma coisa que eu pegar 0,45 e levar ao quadrado. Lógico que é, né? Porque aqui não é 0,45, aqui também não é 0,45, se eu levar ele ao quadrado, dá 0,2025. A frequência do alelo R1, R2 vai ser a soma desses dois aqui, ó, 0,2475 a 0,2475, que ambos têm R1 e R2, que são os heterozigotos. Então, a chance deles se encontrarem vai ser de 0,495, ou, né, 49,5% da população, que é a mesma coisa do 2PQ, né? Por isso, vocês vão entender agora melhor um pouquinho do 2PQ. Porque aqui tem um PQ com outro PQ, um PQ com mais PQ, dá 2PQ. E esse aqui é PQ porque P é o alelo dominante e Q é o alelo recessivo, né? E, por fim, a frequência do R2, que é 0,3025, que é a mesma coisa de Q ao quadrado, que esse aqui representa o valor de Q, né? Que é 0,55. Então, note que se eu somar todos esses três aqui, ó, 0,2025, 0,495 e 0,3025, isso vai fechar sempre em 1. A frequência gênica na G1 vai ser dada disso aqui, né? Então, basta eu pegar a frequência desses indivíduos, ó. Se eu pegar a frequência do alelo R1, se eu pegar aqui, ó, 0,2025 mais a metade de 0,495, eu vou achar 0,45. Depois vocês façam a calculadora aí, vocês vão ver que dá, tá certo?
Se eu pegar esse aqui, ó, 0,2025 mais a metade, 0,495, por que a metade? Porque metade é R1, a outra metade é R2. Se eu pegar a mesma coisa, ó, 0,3025 mais a metade desse camarada aqui, que é 0,495, eu vou achar 0,55. O que a gente conclui aqui? A frequência gênica na G1 foi a mesma frequência gênica na G0. Significa que esses genes entraram em equilíbrio. Eles não tinham entrado em equilíbrio antes. Por que não? Olha só, na G1, eu tenho que 20% dos meus indivíduos, ou 20,25% dos meus indivíduos, são vermelhos. E eles não eram vermelhos antes, era só 10%, tá lembrado? Eu tenho agora que quase 50% dos meus indivíduos são rosílios. Eles não eram 50% dos indivíduos eram rosílios, né? Era quanto aqui? Deixa eu lembrar. Aqui, ó. 70% dos meus indivíduos eram rosílios, né? E agora eles passaram a ser quase 50%. E 30,25% dos meus indivíduos, ou próximo aí de 30% dos meus indivíduos, passaram a ser brancos, certo? Então, essa minha população, quando eu comprei, ela não estava em equilíbrio, mas agora ela entrou em equilíbrio, tá certo? Minha frequência gênica na G1 é a mesma frequência gênica na G0. Então, note que a frequência genotípica da G0 era diferente da frequência genotípica da G1, mas que as frequências gênicas da G0 e da frequência gênica da G1 são iguais. Essa população não estava em equilíbrio, mas a partir da G1 ela entrou em equilíbrio. Se essa população da G1 agora, se eu fizer a G2, o que eu vou achar lá na G2, na frequência genotípica? Esses mesmos valores que vocês estão achando aqui, ó, 0,2025, 0,495, 0,3025. E vou achar a mesma frequência gênica na G2, 0,45 e 0,55. Se eu fizer a G3, eu vou achar a mesma coisa aqui, tanto na genotípica quanto na gênica. A G4, assim, e assim vai. Essas populações não vão mais se alterar, mesmo que esteja acontecendo acasalamento ao acaso. O que vai fazer essa população alterar? Se aparecer uma mutação, ou se tiver uma migração, ou se eu fizer seleção de alguns desses indivíduos, tá? Então, o exemplo 2 aqui, agora eu tenho, 1.000 bovinos, sendo, diferente, agora mudei um pouquinho, 250 indivíduos vermelhos, 500 indivíduos rosídeos e 250 indivíduos brancos. Se eu fizer a frequência genotípica na G0 aí, ou seja, pegar os 250 indivíduos vermelhos, dividir por 1.000, né, os 500 indivíduos que são rosídeos, dividir por 1.000, e os 250 indivíduos que são brancos, dividir por 1.000, eu vou achar essas frequências aqui do genotípico na G0, que é 0,25, 0,50 e 0,25, certinho? Se eu fizer a frequência gênica desses indivíduos, vocês vão ver que a frequência gênica vai ser esse aqui mais a metade desse, que vai dar 0,50, e do R2 vai ser esse aqui mais a metade desse, que também dá 0,50. Aí eu vou fazer agora a G1, a partir desses valores que a gente teve na G0, obter na G1. Então, agora, deixa eu já colocar tudo rapidinho aqui para vocês, passar o fora aqui mesmo. Se eu fizer a frequência do R1, né, que é 0,50, com o outro R1, que também é 0,50, vai dar 0,25. A frequência do R2 com o R1, que é 0,50, com mais 0,50, também vai dar 0,25. E aqui vai dar, né, R1 vale 0,50. Desculpa, 0,50, isso mesmo. R2, 0,50. A multiplicação dos dois, 0,25. E aqui, exatamente 0,25. Como é que vai ficar a frequência genotípica na G1? Bom, a frequência do R1 vai dar 0,25. A frequência do R1, R2 vai dar 0,50. E a frequência do R2, 0,25. Tá certo? E note que a frequência gênica vai ser esse mais a metade desse, que vai dar 0,50. E vai ser, do R2 vai ser esse mais a metade desse, também 0,50. Olha lá, frequência gênica da G0 e da G1 são iguais. Frequência genotípica da G0 e da G1 também são iguais. O que eu concluo? Essa população já estava em equilíbrio e agora ela permanece em equilíbrio. Ah, professor, então quer dizer que uma população só vai estar em equilíbrio se a frequência gênica e genotípica dela tem que ser igualzinha?
Sim. Se a frequência gênica e genotípica de uma geração e da geração anterior foi a mesma, essa população está em equilíbrio de Ardt-Weinberg. Se uma delas falhou, né? Se a frequência genotípica já falhou, ela não estava em equilíbrio. Mas ela entra em equilíbrio e não sai do equilíbrio mais. E ela só vai largar o equilíbrio se acontecer mutação, migração ou seleção. Certinho? Então, conclusão, né? Que a gente pode entender das propriedades com a população, né? Com a lei de Arden-Weinberg, né? As frequências genotípicas nos descendentes, sob o acasalamento ao acaso, depende apenas das frequências gênicas na geração dos pais e não da frequência genotípica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Para eu formar uma nova população, eu só vou olhar a frequência gênica da geração anterior. Eu não preciso da frequência genotípica, eu preciso das frequências gênicas, que é as frequências aléricas, né? Bom, independente de como esteja a frequência genotípica da geração anterior, que é a geração paterna, o equilíbrio já vai ser atingido em uma geração. Se ela não estava em equilíbrio, ela passa em equilíbrio e não sai mais desse equilíbrio, né? E aí, três, mantidas as condições especificadas, que condições é essa? Ausência de migração, mutação ou seleção, as frequências genotípicas sempre vão permanecer constantes, geração após geração. E isso nunca vai sair dessa constância, tá? Pessoal, então o que a gente tinha para falar de genética de populações é exatamente isso. É como esses genes se comportam na população. Então, vale lembrar que a gente, nessa população, o que nos importa é a frequência do genótipo e a frequência daquele alelo naquela população, né? A frequência do alelo na população é a mais importante, porque é ela que me dá a ideia, que me dá uma pista como vai ser a frequência da próxima população. Uma vez que ela está em equilíbrio, ela vai sempre permanecer em equilíbrio, eu já sei como vai acontecer na próxima população. E o que vai alterar essa constância, que é esse equilíbrio de Ardt-Weinberg, vai ser se tiver uma migração, se entrar indivíduos ou se sair indivíduos, se tiver mutação, algo difícil de acontecer, mas pode, né, alterar, e se tiver seleção, que é o que a gente mais faz, né, vamos falar assim, que a gente mais pratica em populações, seja elas de vegetais ou de animais, porque a gente está sempre escolhendo os melhores. Então, a ideia de você fazer seleção, na verdade, o que você está fazendo é alterando a frequência gênica e genotípica daquela população, né? Para fixar os alelos que você mais se interessa e tirar aqueles que você não interessa. Certo? Bom, o que a gente tinha para falar desse assunto era isso. Tem alguma dúvida aí, galera? Não, professor. Dúvida não vai aparecer agora, não, né? Vai aparecer depois, né? Bom, então, dê uma olhadinha nos assuntos lá. Eu coloquei um texto lá, que o texto está bem especificado, dá para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor, né? Do como funcionam essas frequências gênicas genotípicas, tá certo? Façam os exercícios, dá uma olhadinha nos vídeos. Eu coloquei um videozinho meu, embora seja para a turma de melhoramento animal, na turma de melhoramento animal, esse é o primeiro assunto de melhoramento animal. Aí tem um videozinho lá explicando como que a gente calcula isso. Se ficar com dúvida, vocês assistam, tá certo? E qualquer coisa também pode me perguntar lá no chat que a gente fala um pouquinho mais sobre genética de populações. Ok? Beleza. Bom, então deixa eu só fazer uma chamada bem rapidona aqui, para liberar vocês. Júlio, colabora aí, viu, querido? Entra um pouquinho mais rápido, senão você quebra nós. Não, beleza, professor, que eu tinha esquecido da aula. Desculpa aí, viu? Você já chegou 11 horas. Era 10h59. Aí a gente tá no meio da aula, atrapalha um bocadinho, tá? Mas não vai ser problema, não. Doutor, não vou te encher o saco por causa disso, não. Só colabore para nós na próxima vez. Beleza, então.
Só agora pegar aqui quem veio. Então, vamos lá. Amanda Caroline tá aqui. Amanda Martins Presente. também tá. Kaique hoje não veio. Daiane, ela não veio, ela me avisou que ela não ia poder vir, fazendo o curso do Senar. Eduardo Barros está aqui. Eduardo Souza também. Gabriel de Paula também está aí. Deixa eu continuar aqui. Gabriela Maria está aqui. Gabriela Miranda também. Gustavo não veio. Ivan também não. Júlio está aí. Laura também está aí. Depois de Laura vem Laila não está, Leonardo não está, Lucas está, Marcelo não está, Maria Beatriz falou para mim que não ia dar para assistir aula hoje, me avisou. Matheus Freitas também, Matheus Freitas está aí, desculpa. Natália Oliveira também está aí. Aí vem Sara. Está aí, né, dona Sara? Serafim também, Sulamita também. Presente. E o Vitor não veio hoje. Né? 9, genética de populações. Pessoal, alguma dúvida então? Não, professor. Então, prontinho, já tudo certinho. Pessoal, então o que a gente tinha que falar é isso. Vou interromper a gravação aqui. Até mais para vocês, um abraço.